Continuando o tema anterior, que é sobre o governo humano e a pena capital, a pena de morte, quero agora apresentar como funciona esse governo humano. Deus é o Criador do universo e é aquele que o governa, porque Ele é o Criador, né? Portanto, lá no Salmo 103, versículo 19, diz: nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Então, Deus é o governador do universo, mas Ele outorgou esse governo, parte desse governo, o poder de governar para o ser humano, para ficar mais presente aqui na humanidade. E esse governo humano, ele se efetiva em duas vertentes. Podemos dizer, na mão direita de Deus está o governo outorgado à igreja, é o governo espiritual do reino de Deus. É esse governo espiritual que Jesus então veio e exerceu e determinou para os seus discípulos e o instituiu na igreja. Então, ele diz que não veio para julgar e condenar o mundo, mas para salvar. Esse governo espiritual é o governo da graça, da misericórdia, aonde Deus oferece o seu perdão, né, ao penitente, ao ser moral que arrependeu dos seus maus atos, da sua má conduta, dos seus pecados, e quer então reiniciar, ter uma nova chance. Então Deus dá a esse ser a oportunidade, porque ele é um ser amoroso e misericordioso. Ele dá a oportunidade dele começar uma nova vida. E então esta é a missão da igreja e do cristão, né? O cristão como pessoa, como cidadão, como indivíduo, não tem o direito de atentar contra a vida de ninguém, fazer vingança, mas ele tem o dever de pregar o evangelho. Ele tem esse poder. Jesus, antes de ir para o céu, retornar, ele disse: eis que todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Em outro lugar do Evangelho, outra referência, ele disse: eis que vos tenho dado poder para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, né? Então essa é a nossa missão. Portanto, nós não devemos confundir o governo espiritual de Deus concedido à igreja, da nossa missão cristã, com o governo de Deus outorgado através do Estado, né? da criação da instituição do Estado. E esse governo Deus o outorga ao povo, à sociedade, à comunidade, né? E é aí que está o princípio da democracia. O poder pertence ao povo. E o povo, através da instituição do Estado, ele então criou-se o poder, deu o poder aos governantes para exercer o governo de Deus. Como disse Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, falando sobre este princípio do poder que emana do povo, que é a democracia. Ele diz que é o governo do povo, pelo povo e para o povo. E esse Estado que começa de maneira bem localizada lá no princípio das civilizações, né, com as cidades-estado, ele era exercido de maneira democrática, né, não da forma de hoje, mas através de conselhos de anciãos que ali então assessorava o rei nas decisões, no governo, na autoridade do governo de Deus
ali naquela cidade-estado. Depois, esse estado alcançou uma dimensão de um país, de nação, e por fim até de impérios. E esse governo, às vezes, tem sido distorcido e sido exercitado, efetivado através de um governo absoluto, autoritário, né, ditatorial, como tem acontecido no passado. Mas ele também é exercido na forma de república ou republicano, também de forma democrática, através do poder que emana do povo. Como diz Jean-Jacques Rousseau, o filósofo, ele diz que sobre o contrato social. O povo fez um contrato social e esse contrato está numa Constituição e ali está a sua vontade e a outorga das prerrogativas e poder para o governante governar em favor dos seus interesses, do interesse comunitário. E assim, então, na República, o poder é exercido da forma bem mais aprimorada, como temos no tempo moderno, em 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário, né? Portanto, aqui é que entra a questão da pena de morte. O Estado é uma instituição divina e ele tem o poder, a legitimidade de exercer a punição por crimes hediondos com a pena de morte. Isso está em Romanos capítulo 3, onde o apóstolo Paulo afirma que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Ele diz aqui: você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá o louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Aqui então está homologada no Novo Testamento a autoridade do governo divino cedido, compartilhado com a instituição do Estado, do governo humano, e ele pode então exercer a pena que Deus determinou de morte para aqueles que cometem crimes absurdos, sem nenhuma sensibilidade, cruel, por maldade, não respeitando a vida humana. E há um princípio natural que diz, né, que quem não respeita a vida perde o direito de viver, né? Quem mata de maneira simplesmente por matar, de coisas banais, né, por um furto insignificante. Então, a pena de morte, dentre outros crimes hediondos, nesses casos, é legítima e é divinamente instituída.